Fernanda Alexa Salvador, professora, e sou clériga ordenada pelas igrejas da Comunidade Metropolitana ICM. Ótimo. Pastora, o nosso objetivo desse projeto, 21 Dias contra a Intolerância Religiosa, é promover um diálogo construtivo, empático e educativo, incentivando a reflexão a respeito às diversidades religiosas que formam o Brasil. E aí, para dar início, a primeira pergunta que eu faço é: como você define intolerância religiosa e de que maneira você percebe as suas manifestações no cotidiano? Olha, a intolerância, seja ela qual for, é uma coisa horrorosa, que não é legal, que não está na moda mais, que não é aceitável. Mas a gente pode compreender que a intolerância religiosa ela pode ser definida como atitude ou comportamento que vai desrespeitar, discriminar ou até mesmo perseguir pessoas ou determinados grupos em base das suas crenças religiosas. Então, a gente percebe que a intolerância é uma recusa em aceitar ou compreender a diversidade de práticas e de convicções espirituais que são tão plenas hoje, nesse novo século, que muitas vezes gera uma visão estreita e até mesmo dogmática da fé das pessoas. Então, a gente percebe que essa intolerância pode se manifestar de diversas formas, como a violência física e verbal, como a gente costuma muito ver nas redes sociais, principalmente. Ela gera uma exclusão social horrorosa, ela gera perseguição, morte, seja em espaços privados, em espaços públicos, e no nosso cotidiano, principalmente nesses últimos tempos, a gente vem percebendo que essas manifestações que são geradas em várias situações, como, por exemplo, como ataques em templos de religião de matriz africana, que as pessoas entendem que são religiões minoritárias, quando na verdade não são, né? Mas também as ofensas que a gente percebe muito nas redes sociais, que seja esse preconceito que é visto e dado nas escolas, seja no local de trabalho. A gente percebe muito hoje com a bancada evangélica, né? Que isso acontece com as políticas públicas que vão favorecer determinadas crenças, principalmente vão favorecer o que se chama de cristianismo, né? Então, a intolerância no dia de hoje, no cotidiano, ela é muito presente e a gente precisa criar mecanismos para combater essa prática que vem através da educação, do diálogo, do respeito, mas, sobretudo, do acolhimento. Ótimo. E aí, diante desse avanço, do discurso de ódio que a gente vem percebendo ultimamente e das práticas excludentes, como a pastora enxerga o papel das lideranças na construção de uma sociedade mais plural e inclusiva? E quais são os desafios específicos enfrentados nesse processo? Eu acredito que o papel das lideranças é fundamental para a gente começar um diálogo que vai modificar a nossa sociedade, né? Eu acredito que as lideranças elas têm a capacidade de influenciar, de moldar, de chamar a correção numa perspectiva coletiva. Claro que além de também, acredito eu, de definir as direções políticas, sociais, culturais, nesse nosso contexto crescente, né, nesse avanço desse discurso de ódio, principalmente de 2018 para cá, com essas práticas excludentes, eu acredito que as lideranças podem ser agentes-chave, tanto na promoção desses valores, como o respeito, a empatia, o acolhimento e, sobretudo, no meu entendimento, da diversidade, da solidariedade. Eu acredito que os líderes, sejam eles políticos, religiosos, líderes educacionais, comunitários, enfim, essas pessoas vão ter o poder de criar, então, esses espaços de diálogo e de entendimento, de incentivar e de perceber que a tolerância é o caminho ideal, né? Reforçar a importância de uma convivência pacífica entre as pessoas de diferentes origens,
classes sociais, de fés, como eu costumo chamar, né, de crenças, de identidades, enfim, nós somos um povo plural. Eu compreendo que essas lideranças podem e devem, por exemplo, promover esse diálogo aberto, né? Criar políticas públicas que garantam, então, direitos iguais para todas as pessoas, independente da raça, da religião, do gênero, da orientação sexual, enfim, além, claro, também de desafiar a discriminação como um preconceito, seja ele ou religioso, seja ele social ou de gênero. Claro que não é uma tarefa simples, a gente sabe, né? A gente sabe que o discurso de ódio baseado numa falácia cristã, por exemplo, que já está enraizado na mente e na criação das pessoas, leva-se um tempo para que a gente consiga romper com isso, né? Então a gente precisa pensar sobre a polarização e a radicalização da fé, a gente precisa pensar muito sobre a desinformação e a manipulação, porque são ainda, infelizmente, a gente vive tempos de fake news, a gente precisa falar dos medos, das inseguranças sociais, religiosas, e, claro, né, trazer bons exemplos também. Eu acredito que bons exemplos de tolerância, de acolhimento, de promoção da dignidade humana, isso também pode favorecer e muito esse debate e tornar ele uma chave de mudança social. Maravilha. E a pastora, como vice-presidente, como é que pronuncia, pastora? Desculpa, é EIG? É EIG. 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 Então, vou começar a pergunta de novo. Ok. E agora, pastora, como vice-presidente da EIG, qual é a sua visão sobre a relação entre a intolerância religiosa e outras formas de opressão, como, por exemplo, a transfobia, o racismo, a homofobia? A senhora acha que existe um ponto de intersecção que precisa ser mais discutido entre as comunidades religiosas? Eu acredito que sim. Acho que o principal ponto é o acolhimento e se abrir para o diálogo, né? Aquilo que é diferente de mim, a diversidade, ela não pode ser encarada como algo ruim, como algo que veio para destruir, né, tudo aquilo que eu acredito. Esse ponto é fundamental para que a gente compreenda que, como somos um país multicultural, né, com várias comunidades, com várias expressões religiosas, e que a gente enfrenta, é claro, o racismo, a gente enfrenta a misoginia, o sexismo, a gente enfrenta diariamente, eu como uma travesti, a transfobia, né? Então, quando essas crenças ou práticas, elas são colocadas em xeque-mate, a gente precisa conversar e encontrar esse equilíbrio. A EIG tem feito de modo brilhante esse papel de trazer para o debate, para o diálogo, chamando a sociedade civil organizada, a comunidade política também, para a gente discutir e compreender que a gente não vai conseguir avançar se a gente não parar para conversar. Só que, muitas vezes, parar para conversar e ouvir o outro é muito complicado, porque as pessoas já chegam armadas, elas não querem largar de forma alguma, por um momento, e se abrir para ouvir aquilo que é novo e compreender, raciocinar e pensar, e perceber que o caminho que dá esse ponto de equilíbrio é o diálogo, é o acolhimento e, claro, acima de qualquer coisa, a promoção da dignidade humana. A EIG tem feito muito esse trabalho em todos os lugares que ela está no Brasil, chamando as pessoas a essa compreensão. E agora, para finalizar esse nosso bloco de perguntas, que está cortando a ligação, não estou mais ouvindo. Você está me ouvindo? Não ouviu? Não, ficou Tô te ouvindo bem. Agora eu tô te ouvindo. Vou repetir a pergunta de novo. E agora, então, para finalizar esse nosso bloco de perguntas, pastora, que conselhos ou mensagem você daria para pessoas LGBTQIA+, que enfrentam conflitos entre a sua fé e a sua identidade, especialmente aqueles que sofrem com intolerância religiosa? E como que a igreja da comunidade metropolitana pode, por exemplo, ajudá-los nesse processo? Olha,
A primeira coisa que eu tenho para falar para você, LGBT, é o seguinte: a sua identidade, ela é sagrada. Ela é sagrada, ela é única. Eu acredito que a nossa identidade, ela é tão divina quanto ela é humana, seja ela a identidade de gênero, seja ela a nossa orientação sexual, é uma parte genuína e preciosa de você. Então, é inegociável pensar que a gente precisa mudar a nossa natureza para a gente se adequar em algum lugar. Para muitas pessoas, inclusive pessoas LGBTs, a fé, ela é uma fonte de graça, de força, de respiro, de autocuidado. Mas também a gente precisa entender que é essencial lembrar que o amor que Deus tem por nós, eu vou chamar de Deus, mas essa força sobrenatural, que eu chamo de Deus, mas que tem vários nomes, várias cores, vários cheiros, sabores e odores, esse sagrado, ele habita você. Então, é inegociável abrir mão disso, porque a sua identidade não é um erro. A minha identidade não é um erro. E a gente merece, nós somos sonhados e projetados para viver a plenitude da vida na felicidade, na graça. Eu também queria ressaltar que é imprescindível a gente procurar autocuidado e acolhimento, principalmente naqueles momentos nossos de conflito, de dor, de desespero, porque é fundamental para que a gente mantenha a vida e a saúde mental. É fundamental buscar, então, esses espaços que respeitem a minha identidade, a sua identidade, que vai promover, então, o nosso bem-estar emocional, físico e espiritual. O autocuidado é, além de tudo, incluir pessoas iguais a nós, pessoas que também sentem nos seus corpos, nas suas corpas, como que a nossa identidade, como que a nossa sexualidade, como que a nossa expressão de fé atravessa a nossa vida. E, claro, também procurar entender e se desafiar também LGBT, porque a gente precisa buscar interpretações bíblicas, porque elas existem, dentro de novas teologias que hoje dão conta de responder aquilo que a teologia de 50 anos atrás não dá conta de responder. É fundamental a gente buscar outras abordagens teológicas que são mais inclusivas, mais abertas, e deixo claro aqui que não estão modificando o texto original, mas que simplesmente a gente percebe que existem outras leituras, outras releituras que vão desafiar todo essa estrutura de preconceito, esse muro que se levantou contra nós, comunidade dissidente, para que a gente então compreenda que estar nesses espaços e consumir essa teologia queer, inclusiva, essa teologia que vai ao nosso encontro é fundamental para que todas as pessoas sejam acolhidas, sejam amparadas e, claro, lembrar, LGBT, que você não está sozinho. Você não está sozinho. É importante lembrar, e se você não sabia, fique sabendo agora, que essa jornada de reconciliação entre tudo aquilo que a gente ouviu um dia, tudo aquilo que nos magoou, que nos demonizou, que nos excluiu muitas vezes lá da nossa primeira comunidade de fé, hoje é possível, sim, você fazer parte de uma comunidade de fé que vai acolher você da forma que você é. E eu não estou aqui fazendo merchan da ICM, não. Procure na sua cidade alguma comunidade inclusiva, seja ela qual for. É importante você estar inserido dentro dessa comunidade. Claro que eu não posso deixar de falar que as igrejas da comunidade metropolitana, fundada em 68 pelo reverendo Troy Perry, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, e que hoje está presente aí em mais de 40 países do mundo, fazem esse papel de acolhimento incondicional da pessoa humana e que traz também uma outra abordagem teológica inclusiva.
Mas a ICM não é apenas uma igreja que congrega ou reúne pessoas para que elas rezem, cantem e adorem. Não. A gente compreende que isso é muito importante, mas que isso deve estar aliado à consciência política, à consciência social de enfrentamento contra tudo aquilo que quer impedir ou de retirar direitos que nós, LGBTQIA+, já adquirimos. Então, eu penso que é de suma importância você, LGBT, compreender que você não está sozinho ou sozinha, ou sozinho, que você é amado, amada e amade, e que você sim deve e pode fazer parte de um grupo que acolha você na sua totalidade, porque nós também merecemos estar inseridos, inseridas, inseridos numa comunidade que nos acolha e que nos ame. Pastora Alexa, muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo aqui para nós, por ter nos trazido tantos relatos importantes, tantas falas importantes. Nós estávamos muito empolgados com essa conversa. Fico muito feliz de poder estar guiando essa entrevista com a senhora. E a palavra que fica é gratidão. Muito obrigado por ter topado participar do nosso projeto 21 Dias contra a Intolerância Religiosa, em alusão a 21 de janeiro, que a gente comemora aí, então, o Dia de Combate à Intolerância Religiosa. Muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês nesse projeto lindo, que eu tenho certeza que vai impactar e vai levar uma mensagem nova para muitas pessoas, que é a Ruá Divina, nas suas imensas manifestações, cores e sabores, abençoe você, a sua família, os projetos do seu coração, e que aproveite também para desejar um feliz 2025, que a gente consiga avançar no combate contra toda e qualquer forma de intolerância. Um beijo, que a Ruá abençoe.